Confesso que meu casamento já não é o mesmo, mas reconheço que eu também mudei. Às vezes sinto que não tem mais jeito, mas ainda assim quero lutar pela minha família. Ou será que já perdi essa batalha e não percebi? Chegou a hora do fim ou devo tentar mais? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini. Nós temos esse podcast incrível para vocês, mulheres. É um podcast sobre assuntos diversos, conversas que muitas das vezes as mulheres não estão prontas para ter, por isso que a gente precisa estar aqui como representatividade. E você é uma mulher diferenciada, porque você tem ouvido para entender todos os conteúdos que a gente traz. E a gente só te pede uma coisa, né, amiga? Curte aqui o vídeo, se você estiver no Spotify. Pode ouvir no Spotify, mas no YouTube eu acho mais legal. Porque a gente se preparou, né? Fez um make, pintou o cabelo. Você pode ver a gente, sabe? As expressões e etc. É bem legal. Daí você deixa o like, se inscreve. Se estiver no Spotify, segue também o nosso podcast. Sabe o que é legal? Todo final de ano as pessoas mandam que o Conselho de Frida tá nos mais ouvidos. Isso é massa, Gostamos. né? Ai, meu Deus. Tá, Marcele, hoje nós temos um assunto bem importante e um assunto muito pedido aqui no Conselho de Frida, que é sobre o divórcio. O divórcio é algo muito complexo, porque aquela frase é muito real. Ninguém casa pensando em divorciar. Sim. Ou pelo menos não deveria. Mas, uma vez que você divorcia, você tá divorciada, acabou, é isso, vamos ver o que vem pela frente. O ponto aqui é, qual é o limite dessa tentativa? Será que eu já cheguei no limite? Será que eu devo tentar mais? Qual é o ponto, assim, né? Porque não é um processo fácil, cara. Não. É o processo que é complicado, né? Sim. Você chegar a divorciar e começar a viver a vida separado não é o ponto crítico. Só que o processo de decidir, de ver se é isso mesmo, ele é tão pesado que quando a vida vai começar, né, depois da decisão, ela tá carregada ali de tanta dor, de tanto machucado, que a pessoa acha que o divórcio é que fez isso, mas foi o processo de chegar lá. Nossa, faz muito sentido isso. Então, assim, primeiro a gente tem que ter suavidade em qualquer momento da nossa vida. Principalmente no momento crítico, a gente tem que buscar estar o mais centrado possível. É nesse momento que você precisa intensificar uma terapia, uma yoga, um autocuidado e geralmente o caminho é o contrário, né, amiga? Até porque a pessoa fica mal e come errado e para de fazer exercício, sai de si e acaba não confiando na própria decisão. Eu sei que é muito fácil, né? A pessoa falar, um profissional falar, um psicólogo falar com você um negócio desse. Mas quem consegue, cara, tem um pote de ouro na mão. E a gente tá falando conseguir decidir pelo sim ou pelo não. Sim, com leveza. Exatamente. Com muita leveza. Vamos aos dados? Vamos. Divórcios Adoro crescem. os dados, Letícia, gente. Eu passo horas pesquisando, tá? Ontem eu cronometrei, porque ontem eu tava fazendo um vlog do meu dia, porque ninguém sabe o que uma blogueira faz. Inclusive, eu sou blogueira influenciadora digital. Fala um pouquinho de você, amiga. Eu sou psicóloga clínica e sexóloga também. Perfeita, maravilhosa. E mãe, Obrigada. né? Mãe de gêmeos. Gêmeos. Pedro Gente, Letícia. Gêmeos. Se você chegou aqui agora, esse podcast é antigo, já tem 2 anos. Eu fiz vários episódios Nós fizemos episódios inclusive. grávidas. Não foi só a Marcele que tava grávida, porque Ela quem ficou tá do grávida lado... comigo. Quem tá do lado fica grávida junto, tá? E de gêmeos, não é fácil. Foi tenso, mas deu tudo certo. Foi maravilhoso, eu amei. Foi amei mesmo, o minha puerpério também foi... Mas eu sofri mais o puerpério que você, tanto que eu precisei de um tempo. É mesmo. Foi desse jeito. Ai, que legal. Vamos aos dados. Vamos lá. 16,8% dos divórcios cresceram em 2023 comparados a 2020. Achei muito legal esse dado, porque 2020 foi o resquício da pandemia. Mas talvez essa galera que não, né, tava com o casamento legal, o divórcio saiu em 2023, porque esse dado tá embasado em cima de papéis que foram assinados. Então, às vezes, você se separou, mas até sair o divórcio, a questão dos filhos leva um tempo. Eu nem tenho certeza se isso leva um tempo tão grande. Eu acho que depende de cada situação. Isso. Mas esse 2023, esse dado aqui do início do ano, ele pode sim ter um resquício da pandemia, do período de pandemia. Da demanda reprimida, né? Porque se leva um tempo ali, né, até decidir tudo. E essa alta foi a maior comparada dos últimos tempos desde 2011. Então, desde 2011, a gente não tem essa crescente. Por isso, eu acredito que tenha a ver, assim, com esse resquício do isolamento que muitos casais se divorciaram, tá?
Se a gente vai para números absolutos, porque fica muito lúdico quando a gente fala de percentual, nós estamos falando de um aumento de 55.600 divórcios no Brasil. De aumento, tá? Aumento. Cara, se você já teve pensamento de divórcio, eu fiz essa pergunta aqui antes da gente começar. Aí eu virei e falei, quem nunca, né? Aí, Cleiton, falou, eu não. nunca. Você já teve amigo? Eu já tive pensamento em divórcio do Contextualiza Boniton. há quanto tempo você está casada. Eu tô com o Boniton há 13 anos. Nós estamos casados, vamos fazer 8 anos. Casados mesmo. Mas a gente, desde que a gente começou a namorar, a gente é muito junto. Porque eu fui morar sozinha. A mania de me olhar no espelho. Eu também, a gente tem espelho. A gente conversa aqui no espelho, olhando uma pra outra. Cleiton fica, olha aqui! Aí eu fui morar sozinha, eu tava num período de faculdade, então ele me apoiou muito. Inclusive, se eu sou quem eu sou hoje, eu tenho muita gratidão por ele, porque ele me ajudou bastante. Então, foram processos assim. Chegou um momento que eu achei que eu tinha crescido e ele tinha ficado pra trás. Eu tive essa sensação. Aí eu fiquei, será que é a hora? Caramba. Será que a gente não vai seguir? Só que a base que a gente criou na época que a gente namorava foi tão bem feita que foi, assim, 2, 3 conversas. Da gente sair, conversar, e ele entendi. Ok. Esse período desse pensamento teve a ver com os filhos? Então, foram 2 momentos. Esse foi antes da decisão de ter filhos e tal. Foi lá em 2017, 18, não lembro. E depois que tivemos os filhos. Mas isso é muito comum de acontecer, porque eu tive depressão pós-parto. Ainda que não tivesse, porque a mudança é muito absurda também na dinâmica, né? Sim, mudou muito. Eu não sabia que pessoa eu era. Então você acha que você vai ser aquela pessoa ali do pós-puerpério, né? Que eu tomei medicação, fiquei bem. Um dia parece que é uma semana. Nossa, parece um entra mês. numa caverna de Platão. Você fica lá olhando tudo ao inverso. E eu acreditei que talvez a gente tivesse desconectado. Mas pelo contrário, quando eu parei pra ver direitinho, a gente tava mais conectado ainda. Era só um novo jeito que você tinha que enxergar. Isso é muito comum de pessoas como eu, psicólogos, até você, né, que estuda, filosofa, pensa muito na vida. A gente acaba pensando demais, né? Bonitão nunca passou na cabeça dele. Eu falei aqui no início que eu acho que os homens, eles não vão tão a fundo nos pensamentos. A gente sente muito mais as sensações. Então, às vezes, o pensamento do divórcio, ele é mais feminino do que masculino. O cara, quando ele vê... Você vê que, às vezes, o cara tem uma relação extraconjugal e, ainda assim, não passa pela cabeça dele o divórcio. Sim. Eu não consigo entender isso, mas você vê como somos diferentes, né? Eu entendo a cabeça desse cara. Primeiro porque eu sou psicóloga, eu atendo pessoas assim. Tá. Na cabeça dele existe uma separação, assim, do papel da amante e do papel da esposa. É muito separado, sabe? Não conversam. Então vai criando um abismo entre as duas. E se for pra ele escolher, ele vai escolher a esposa. Então se você é amante, não se ilude. Escolher, já deveria ter escolhido desde o princípio. Né? A hora que a esposa descobrir, ele vai escolher a esposa. Ele não vai escolher a amante. Isso não existe, sabe? Isso é real. Ah, mas ele falou que tá num casamento falido. Se for verdade que ele tá num casamento falido, a chance dele ficar com a pessoa, ok, existe. Mas a chance dele realmente ter um casamento falido é muito baixa. Porque... E ainda que tenha, eu ainda acho que ele vai fazer de tudo pra ficar com a esposa. Ele vai. Tá vendo como são pensamentos diferentes? São. Por isso que eu acho que passa na nossa cabeça. Não é da natureza. Que loucura. Por isso que vai ter gente que vai comentar e falar: aconteceu comigo diferente. Gente, nada nunca é pra todo mundo, tá? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que foi traído e o marido se arrependeu e falou: não, isso, eu te amo mais que tudo, eu nunca pensei em divórcio. Eu tenho certeza. Porque é muito comum esse cenário. Muito. Cultural. Principalmente da galera da minha idade. Galera de 80, né? Eu sempre falo, sou vintage, nasci em 85. A nossa geração teve isso muito cultural, muito enraizado. Do tipo, de uma mãe preparar uma filha e falar: olha, homem tem mulher na rua mesmo. Nossa, sabe? É real. Eu ouvi isso de uma mãe, de uma paciente minha que foi lá no consultório conversar sobre a filha e falou: homem faz isso mesmo.
Não tem por que destruir a família. Aí fica nas costas da mulher o destruir a família, né? Já é um outro papo, né, amiga? Mas enfim, é muito da cultura. Eu acredito que a gente tá dissolvendo isso aos poucos. Sim. Talvez a sua geração já seja melhor. As nossas, da Letícia, então, vai ser outra. Letícia é a filha da Marcela, não sou eu. Isso. E eu não botei por causa dela, não. Apesar de ser uma sim. homenagem linda. Foi Letícia é o nome da minha primeira boneca. Primeira coisa que eu quero te trazer de leveza é que é muito normal essa dúvida, essa dor, esse pensamento e essa insegurança no quesito divórcio. A Marcele tá falando que ela já passou por isso, sabe? E é uma pessoa que tem um autoconhecimento, assim, inspirador. Ela trabalha isso nela muito. Então, se ela teve isso, é normal você ter. É normal qualquer pessoa sentir essa insegurança quando tá pra tomar uma decisão. E também não significa que, por exemplo, a Marcela resolveu em 3 conversas, que você vai resolver em 3 conversas. Às vezes você vai passar um bom tempo com essa dúvida. Não se culpe. Sim. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, já complementando o que você disse, é não repelir esse pensamento. Entra a fundo nele, olha pra ele. Pode estar conversando ali na cozinha, amiga. Uhum. Você tem medo de quê? Olha pra isso. Porque o ambiente se torna conhecido. A gente tem medo, a gente tem uma desconexão do desconhecido. Verdade. Se você leva o seu cérebro pro conhecido, se você debulha, ele entra. Cara, se imagina separada. Olha, por que esse medo? Às vezes você vai achar uma resposta assim, tipo... No meu caso, foram processos meus de crescimento. Eu li um livro muito lindo. Eu não sei pronunciar o nome da cidade do Holocausto. A Bailarina de Auschwitz. Depois eu mando a capa pra Cleiton colocar aqui. Tem um dado momento que ela tá lidando com os traumas dela. Ela é acho que é uma das únicas... a única sobrevivente viva do Holocausto no momento. Acho que essa palavra tem que usar um pi. Ah, é? Tá? Não por sabia conta não. do YouTube. Se você escutou um pi agora, é porque não pode falar a palavra. É uma palavra que não pode. Cleiton, estamos te dando serviço. E tem um dado momento que ela tá lidando com os traumas dela. Eu me vi muito nela, lógico, né? Proporções diferentes. E que ela começa a achar que o problema da falta de liberdade dela, ou de alguma questão que não tá deixando o eu dela sair, porque ela também é psicóloga, então isso é muito, né, da gente ficar se questionando muito, é o marido dela. E ela começa a questionar. Ela, porque eu não me apaixonei por ele perdidamente, igual me apaixonei pelo rapazinho que infelizmente se foi na situação e tal. Ela começa a questionar e ela divorcia. Ela vai, pá. Quando ela vê o ex-marido dela, que eles têm filhos, né, dentro do carro com outra mulher, ela... Será que eu fiz a coisa certa? Aí ela vai fazer terapia e tal, e ele continuou ali, porque ele sempre teve certeza de que queria estar com ela. E um dia ele chamou ela pra jantar. Aí ela falou, como é que você tá? Ele falou que era pra falar dos filhos, né? Como é que você tá? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou assim, como é que é a sua nova namorada e tal? Ele falou, olha, ela não enfrentou o que você enfrentou por mim, porque eles enfrentaram muitos problemas no pós-guerra. Também tem que... Tem. No pós-momento. O Cleiton foi mal. E ela não fez tudo o que você fez por mim, ela não é a mãe dos meus filhos, eu sempre tive certeza de que eu queria estar com você. Olha que lindo, eles voltaram. Eles voltaram. Spoiler. E foram até o fim da vida juntos. Ele foi acompanhando ela nas palestras, nos livros. E o mais interessante é que ele era um cara muito rico. E chegou um momento da história que ele tinha que ou ir atrás da riqueza, que eles botaram num container muito grande, a riqueza da família dele toda, para ir para um certo país. Sim. E ela queria ir para outro país, por conta da profissão e de como tratavam as mulheres no país onde estava a riqueza. Refugiado. Ela falou, tipo isso, refugiado mesmo. Ela falou, olha, eu vou para lá, eu vou levar nossa filha para lá. Ele, eu vou pra cá porque eu não tenho nada. Chegou na hora de ir, pra onde que ele foi? Foi com ela. Com 0 dinheiros. Lindo. É romântico, né? Mas olha eles que se ferraram tanto. E sabe por que as pessoas têm tanto medo de divorciar ou de permanecer? Porque não sabe o que vem depois. Aí eu fui atrás de dados. Eu queria saber se existia um percentual de acertos. Por exemplo, perdoei o meu marido, caso ele tenha feito algo, tá? Ou tentei me reconectar com o meu marido, tentei fazer com que meu casamento fosse salvo. Qual é o percentual de acerto? Ou seja,
Quais casais perpetuaram? Não existe esse estudo. Que bom, mas né? a conclusão... Putz! Eu falei, quem fez esse estudo? A conclusão é que você tem 50% de chances de dar certo ou de dar errado. Como tudo na vida, meu amor. E esse é o problema, né, amiga? Digamos, porque você precisa pagar a conta. Eu não vejo como um problema. Eu acho que realmente a gente tem que bancar as nossas decisões, mas a gente tem que ter certeza de que não tem a resposta certa. Sim. Então você partindo desse princípio fica mais leve. Tipo, se eu errar, ok. Igual a moça do vídeo fez, do livro, ela, se eu errar, eu vou pagar a conta. E ela tinha isso. Agora, essa conta, você vai no restaurante, aí você pensa assim, pedir uma pizza. Aí essa pizza, ela é muito cara. Gente, a Frida tá aqui, vocês viram? Hoje ela tá a dona do pote. Oi, gente! Eu que sou Frida. Você botou o lacinho num lugar que eu tirei, de tanto que eu brinquei com ela. Você vai numa pizzaria. Aí você tem uma pizza que é muito cara, tá? R$350 uma pizza, cara. Pizza tamanho individual, tá? R$350. Peraí que eu vou botar a Fridinha no chão. Pizzaria de ouro. Só que aí, como todo mundo falou que poderia ser boa a pizza, você tenta pedir a pizza. Aí você pediu a pizza, comeu. Você não gostou. Só que você pensa assim, cara, eu tô aqui, já paguei 350, eu ainda tô com fome. Eu vou pedir um outro sabor da mesma pizza e eu vou pagar mais R$350 nessa pizza. Aí você pede de novo. E você não gostou de novo. Chega uma hora que você fala, eu não volto nesse restaurante nunca mais. O que foi, Cleiton? Trabalha no meu copo. Mas aqui é tampadinho, onde eu ponho a boca. A Frida tomando um copo, bebendo no copo da Marcela. Não, mas tem tampa aqui, eu tenho proteção. Aí chega uma hora que Tem você cheiro pensa assim, cara, eu não vou mais pedir essa pizza, certo? Só que você continua com fome. E aí você se questiona, é hora de eu trocar o restaurante? É hora de eu ir pra casa? Ou eu vou pagar essa conta? Porque beleza, a conta vai ser só sua. Mas até que ponto essa conta vale ser paga? Porque dinheiro não nasce em capim. E nem psicológico. Sim. Então eu acho que a questão aqui é até que ponto vale a pena lutar por esse relacionamento? Ou será que hoje a gente tá numa política de desapego muito grande onde você nem tem mais coragem de lutar? Porque quando você tá no meio ali do furacão, você pensa, será que eu fui no meu limite? Será que não? Ah, mas fulano não passou por isso e deu certo. Fulano não é estatística. Eu acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que usar estatística também pra decidir coisas do coração... Vai, porque é irracional. Né? Nós somos múltiplos demais pra isso. Mas até que ponto eu vou pagar pra ver? Sabe? Qual é o limite disso tudo? Entendi. Primeira coisa que a gente tem uma mania que é psicológica, que é nossa, é igual essa analogia da pizza. Eu já tô aqui, eu já vou pagar 2 mesmo, eu posso pagar 3. Só que as 2 que você pagou, você não vai vomitar e devolver o dinheiro. Você vai pagar de qualquer jeito. Então o que tá pra trás, é pra trás. Ah, eu vou jogar fora a nossa história. Ok, a história já passou. Daqui pra frente é o quê? O que vale mais? Se a gente for olhar pela pizza, vale mais eu tentar outro restaurante. Mas essa pizza tem potencial de ficar boa pra mim? Se eu jogar um azeite? Aqui, já tô sentada, tem todo esse ponto, né? Isso, né? Vou gastar gasolina e tal. Ela tem potencial de ficar boa pra mim? Se eu conversar com o pizzaiolo, talvez? Se eu mudar algum ingrediente? Se eu adaptar? Porque meu paladar mudou, porque antes eu adorava essa pizza e agora não mais. Nossa, que analogia boa. Eu mandei muito bem na pizza. Não mandou mesmo. Mas é isso. Esquecer o que tá... Não é que é esquecer. É não levar em conta o que tá pra trás. Porque o que tá pra trás já tá pago. Você tem que partir do zero. Daqui pra frente, vale a pena viver o resto da sua vida desse jeito? Ou dá pra adaptar, dá pra melhorar, dá pra você pensar, fazer uma terapia, enfim. Porque se a gente fica nessa... Ai, muitos anos de relacionamento, eu vou jogar fora. Não vai, meu amor. O passado tá lá, engessado. Já ficou ali. Foi bom? Ótimo. Por que não a vida ser boa daqui pra frente? Existe a possibilidade de uma mulher, porque a gente fala pra mulher e entre mulheres, ela estar presa numa dependência afetiva e terceirizar essa dependência nos filhos? Com certeza. Porque a questão que vem muito à tona é, eu tenho filho, como que eu vou me separar? Mas é real a questão do filho em alguns casos. Por exemplo, tem mulheres que, se separarem, elas não têm nem onde morar. Aí vai levar a criança pra baixo da ponte? Vai botar a criança pra morar na casa da avó? Então, realmente, eu vejo mães pensando nos filhos. Mas que tem ali a data marcada. Quando meus filhos crescerem, eu vou embora.
Essa mulher, ela já tomou uma decisão. É diferente da que não tomou. Ela já tomou uma decisão. Ela só precisa do time certo, porque ela não vai acabar com a vida dela. Sim, mas enquanto ela tá lá, ela tá tentando ficar bem com o cara. Sim. O máximo Até que ela porque pode. a sanidade mental dela custa, cara, mais que a pizza. Porque é muito bonito a gente virar e falar, não, tenha sua independência, vai embora. Depois que a gente tem filho, a gente não consegue trabalhar direito. É verdade. A gente não consegue ganhar o dinheiro do jeito que uma pessoa que não tem ganha. Então, realmente tem esses casos. Mas tem os casos que se apoiam por conta... Ai, mas o meu filho vai ter um pai e uma mãe divorciados. E às vezes o cara é um péssimo marido e um péssimo pai. Não vai mudar em nada, pelo contrário, vai melhorar. Mas às vezes ele é um péssimo marido e um bom pai. Sim. Às vezes ele é um bom marido e um péssimo pai. Tem muitas questões por trás de um divórcio. Vou te fazer uma outra pergunta, porque eu não tenho convicção do que é. Eu só li um pouquinho sobre na internet. Existe um relacionamento antes dos filhos e um relacionamento após os filhos. Ainda que o seu marido seja muito incrível pra você, não seja o marido perfeito, mas seja bom. Se você tem filho e ele não vira a chave da paternidade, inclusive traremos um episódio sobre como deixar o seu marido ser mais pai, como fazer com que o seu marido seja mais pai. Mas a partir do momento que você tem filho e o seu marido não vira a chave da paternidade, o amor que você tem pelo seu marido como marido automaticamente cai. Verdade ou mentira? Obviamente. Cai porque ali é um projeto dos dois. Então, por exemplo, não vamos falar só sobre os filhos. Se nós dois temos o objetivo de comprar uma casa juntos. Eu tô guardando dinheiro e ele não. Broxa. Não tem. O relacionamento não tá igual. O relacionamento não tá fluindo. Não tem mais, sabe, parceria. Então tem que ser em qualquer área. Ah, tem um relacionamento depois dos filhos, mas depois de qualquer acontecimento, o relacionamento passa por mudanças. Depois de um trauma, depois de uma perda de um parente, depois de uma mudança de casa, depois de um ajuste financeiro pra cima ou pra baixo. Tudo isso pode interferir em como a outra pessoa vai agir pra gente ver se realmente... E quando a outra pessoa, no caso o marido, comete um erro como traição? Como que funciona essa metodologia, assim, pros casais que chegam pra você, um exemplo? Como que você lida com isso? Porque uma coisa é uma mudança que você tem, psicológica, sei lá, uma crise, uma nova fase. Outra coisa é você descobrir que essa pessoa te traiu. Então ela quebrou a confiança. E aí, o que vem depois disso? Então, o que vem depois fica tudo na mão da vítima, né? De quem sofreu. A mulher tem que tomar decisão, ela que... Quem sofreu que tem que tomar, não quem fez. Ah, é injusto? Não sei, mas é a verdade. Injusto ou não é a realidade. Então a primeira coisa é aceitar isso. A outra pessoa ela não tem que ficar pagando pra você alguma coisa, tem que virar seu escravo pra compensar, não tem compensação disso. Ou você perdoa e segue, ou você vai embora. Ok. Ah, mas pra eu ficar vai ter que isso e aquilo, vou vigiar celular. Filha, Ilusão. vai virar escravidão, vai ser uma caca, vocês vão se matar. Não pode falar essa palavra. Vocês vão ficar muito mal, vão ficar doentes. Isso É ilusão não também, rola. ilusório, né? Aí o que eu faço nesses casos, né? Eu vou conversar com a pessoa que sofreu a traição, o quanto que isso feriu. Existem feridas que são letais. E existem feridas que são... Ok, dá pra gente... Cicatrizáveis, não esquecíveis. Entende? Tá. Ah, não dá pra eu continuar do jeito que era. Óbvio, não temos sangue de barata. Mas Até não porque dá... se aconteceu isso do jeito que era, tava ruim. Né? Exatamente. Vamos falar uma verdade aqui. Nossa, aí você tocou no ponto. Depois que decide, vamos ficar... O que vai mudar na nossa dinâmica daqui pra frente? Qual o compromisso que a gente vai ter? Fechou os compromissos? Vamos seguir a vida. A pessoa que sofreu vai ver se funciona pra ela. Se não funcionar, é tchau. Ai, mas eu perdoei 2 anos atrás e agora eu tô aqui, não tô aguentando, não posso separar. Pode. Entendeu? Esse direito, pelo menos, você tem. Você não tem o direito de escravizar outra pessoa. Não pode usar essa palavra também, Cleiton. Você tá hoje, né, Marcelo? Eu tô proibidona, né? As palavras hoje. Que eu vou falar o quê no lugar? Você vai deixar a pessoa refém também não pode. Na verdade, o YouTube que tem que mudar e liberar o Conselho de Frida com todas as palavras. Sim, também acho. Porque mas eu entendi o seu ponto perfeitamente. Do que acontece. E eu acredito que é bem esse comportamento mesmo. Que a pessoa perdoa, etc. Claro que tem gente que consegue perdoar de todo o coração e consegue esquecer ou amenizar o que aconteceu, ou entender. Esquecer não dá, porque ninguém vai ter amnésia, né? Ou justificar de alguma forma o injustificável, porque o ser humano é assim, ele também justifica o injustificável. Aceitar o que aconteceu. E seguir o baile. Mas eu acho que acontece muito isso, de depois de um tempo vir à tona essa dor
E a pessoa começa a se sentir culpada por não ter conseguido perdoar. Isso é ridículo, né? É. Mas a gente tem que olhar pra realidade, do jeito que ela é. Se a gente consegue olhar, a gente consegue ser honesto com nós mesmos, consegue ser honesto com a outra pessoa. Existe um limite do saudável, amiga? Por exemplo, você já tentou até ali, dali pra frente... Um exemplo, assim, se chega alguém lá no seu consultório. Existe um limite onde você diz, olha, eu não consigo nem trabalhar com vocês, porque pra mim já não tem salvação esse casamento. Olha, o único tipo de coisa que eu recuso atender é quando tem física. Biofísica. Biofísica. Tá. É o único que eu faço. Mas como eu faço o diagnóstico do casal, eu explico, ó, é essa aqui. É essa a realidade de vocês. Vamos bancar? Terapia de casal, no geral, gente, não vou mentir, não é flor. É pesado. É mexer no emocional. E eu falo, ó, a dinâmica de vocês é essa, até desenho às vezes. É isso, acontece isso, parará. E aí? Vão mexer? Ou não? Dependência afetiva, vamos falar sobre isso? Não precisa falar assim. Uma questão muito importante quando a gente vai falar de divórcio é que a gente quer olhar muito pro relacionamento. Mas é um momento da gente dar uma desligada no relacionamento e olhar pra dentro da gente. E é muito difícil fazer esse deslocamento sozinho. É bem complicado. Ah, então você tá falando que só com terapia é melhor? Cara, a terapia tá aí pra ajudar, mas você pode tentar outros recursos, autoconhecimento, subir uma montanha, não sei. Fazer um aprofundamento religioso, enfim. Mas é muito individual, não dá pra ficar puxando o outro. Ah, eu tô me sentindo mal. Ah, eu não tô feliz no relacionamento. Ah, cara, vai se resolver. Entende por que você não tá feliz? O que você quer pedir pra pessoa? O que precisa mudar pra você ficar bem? Não sei. Se você não sabe, meu amor, você precisa saber. Porque senão você cai que é o que a gente tava falando, na dependência. Dependência emocional, dependência... Você fica realmente preso na pessoa. E na zona de conforto também. É uma zona de conforto desconfortável pra caramba, né? Fica. E fica mesmo, tá? Caramba, Marcelo, você foi muito... Como que você vê essas coisas na sua cabeça? Eu nunca achei que você ia falar isso. É porque eu faço terapia. Caraca! Não, porque eu sou psicóloga, gente. É que eu faço terapia. Também. Foi muito bom esse ponto e eu acho que muitas mulheres vivem isso. Na dúvida, o meu diagnóstico é... Como quando a pessoa é leiga? O meu diagnóstico leigo, eu hoje vivo uma outra realidade, né? Hoje eu tenho na minha cabeça o quê? Eu tô noiva, vou me casar. Eu já tenho a sensação de casada porque eu moro junto há 2 anos. Eu vou fazer de tudo pro meu relacionamento funcionar, tá? Eu tenho algumas limitações minhas. Por exemplo, meu limite deve ser diferente da Marcela, diferente do seu. E o que a Marcela tá falando, eu acredito que englobe esse pensamento também. A questão do autoconhecimento não é só pra você entender o que você quer do outro, mas você entender até onde você vai. Então eu sei até onde eu vou, tá? Quando eu digo, eu faço de tudo pra que o meu relacionamento dê certo. Desde que não aconteça X. Desde que não aconteça Y, tá? Um exemplo, uma traição, nunca passei isso com o Marcos, mas é uma coisa que pra mim é muito fácil de resolver. Porque se ele me traiu, azar o dele, se deu mal, eu toco a minha vida numa boa, tá? E eu penso isso na mente, assim, eu sei o que fazer, caso aconteça. Porque quando eu conheci o Marcos, eu já era completa. Então, pra mim, é muito simples resolver uma traição, tá? Agora, seria muito mais intenso se eu sentisse uma falta de admiração, um descaso, uma ausência paternal, né? Quando a gente tivesse filho. Então, são coisas que, por exemplo, lúdico, tá? Hipotético. Marcos tem desamparado as minhas expectativas como mulher. Eu não vou me separar por isso. Eu vou lutar por isso. Eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou ver o que eu posso melhorar. E aí entra um ponto muito importante. Tá que a mulher já carrega uma culpa muito grande, mas olhar de dentro pra fora e depois pensar no outro como a outra pessoa que tá te afetando é muito interessante. E tentar de tudo é interessante nesse sentido, eu acho, porque você fica com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor para receber o melhor. Então, eu sou do tipo... Lute pela sua família, desde que isso não extrapole os seus limites. Sim, porque senão você não consegue ser uma boa mãe. Exatamente, porque aí você vai afetar não só o seu relacionamento, mas a forma como você vai ser com você mesma, o seu trabalho, a sua autoestima,
a relação com os seus filhos, com a sua família, você vira uma bomba relógio e você vai afastando tudo de bom que está na sua vida. Você entra numa bolha muito problemática e você vai afastar tudo de bom que está na sua vida. Depois que você afastou tudo de bom que está na sua vida, aí você vai cair na real. Só que aí o peso vai ser ainda maior, porque o que sobra é ele. Você tá entendendo? Sim. Você tirou tudo que você tinha de bom, até os seus prazeres. Ele vai sobrar, porque ele tá ali, independente do que ele faça. Só que você já perdeu tudo. Aí fica pesado. Sim. Aí você já não consegue mais entrar no que funciona e o que não funciona, porque você já tem muito a perder, uma vez que você já perdeu tudo pelo seu próprio comportamento de não entender os seus limites. Então, lute pela sua família. Super. Eu sou religiosa, inclusive acredito no matrimônio. Tenho virado essa chave na minha cabeça, né? Porque sou filha de pais separados, então pra mim é muito difícil. Mas tenha o seu autoconhecimento para entender até onde você vai, porque depois que você passa disso, você vai perder muita coisa, muita coisa valiosa que é só sua. Sim. E eu só vou fazer uma consideração a respeito de traição. Para você que é bem resolvida, que faz terapia e tal, né, que tá o tempo inteiro conectada com isso, eu até permito que você tenha essa regra de que se me trair, eu vou embora. Mas muita gente não tá preparada pra ter esse tipo de regra. Aí o que acontece? A traição vira uma... na cabeça do relacionamento. Nossa! Aí a pessoa fica... Ai, ex! Negócio lá do... casamento às cegas. Sim. Ex tem que saber que é ex. E não sei o quê. E passa, olha pra pessoa e Ela vira fica uma o tempo inteiro... ameaça o tempo todo. Nossa, real. Então, se você quer ter essa regra, se resolve com você. Agora, quer que o negócio fique tranquilo? Se acontecer, você vê o que você faz na hora. Porque, inclusive, é muito difícil na vida real. Tipo, na hora que acontece mesmo. Sim. Às vezes até eu que tenho esse pensamento me pegaria repensando, Sim. não sei. Vamos entender as circunstâncias, o que tem em jogo e etc e tal. Não tô reforçando que, é isso mesmo, você não tem que ir. Mas a gente não pode ser rígido em regras. Só quando a gente tá muito bem com nós mesmos. Aí, sim, a gente pode colocar algumas regras pra nossa convivência. Mas não deixa isso virar porque é que você acaba provocando um desentendimento, um divórcio, porque fica refém de ciúme. É o famoso ciúmes e a famosa insegurança, né? Fica. Exatamente. Você é a amiga que quando tem uma amiga que foi traída, você fala, termina! Ou você fala, tenta mais uma vez? Depende. Não pode responder depende, Marcelo. Mas assim, é isso mesmo. Eu falei, amiga, e aí? O que aconteceu? Como é que você tá se sentindo? O que é isso pra você? Entende? É muito psicóloga mesmo. Mas essa sou eu, né, gente? Tá, eu sempre acho que quando uma mulher tá insegura em alguma situação, o que ela tem que fazer? Passar um batom vermelho. Pega seu batom vermelho. Aqui, ó. Pega pra mim, amiga. Tá mais acessível pra Nossa, você. Marcelo trouxe um batom, gente. Essa marca aqui desse batom. Vermelho. Ela resolve muita coisa, assim. Quando você tá naquela sensação de insegurança, aí você decide assim, olha, eu não quero pensar nisso, eu quero tirar um momento pra mim. Eu não sei o que eu quero, se vai ser divórcio, não vai ser divórcio, não sei. Mas hoje eu escolho me escolher. Olha, põe na agenda, me escolher. Isso é muito interessante. Aí você pega o seu batom vermelho. Daí pra frente, a sua vida fica diferente. Por quê? Porque você vai se conhecer. Você vai ser dona do seu próprio prazer. Pena que tá sem bateria. Tá sem Acho que eu tenho me escolhido muito. Brincadeiras à parte, a gente quer esse momento reservado pra você. E assim, uma conversa eu, você e eu, tá? Se você estiver escutando em público, coloca o fone de ouvido porque é um segredo. A Boutique Bella é uma loja de produtos íntimos, né? Que promove bastante, assim, produtos de autoconhecimento também. O autoconhecimento. É uma ótima associação para os dias difíceis, para os dias bons, para terapias de fazer junto, em conjunto. Esse batom dá para todo mundo Esse batonzinho é uma coisa bem discreta, eu nem preciso falar o que é, você já entendeu. É discreto, tá? Mas ele não é para ser passado na sua boca, não é um batom de verdade, é um batom Clitz. Quem entendeu, entendeu. Isso. Tá? E aí você aperta o botãozinho aqui e ele vai funcionando ali com te deixando mais bonita, vai dando viço na pele, sabe? Assim. A minha dica é, você entra no site da Boutique Bella, que tá aparecendo aqui na tela nesse instante. Inclusive, Boutique Bella é patrocinadora oficial do Conselhos de Frida, porque tem tudo a ver com a gente. A gente traz esse empoderamento feminino e a gente, né, quer colocar a mulher pra cima, porque ninguém fala sobre isso aqui pra gente.
Só se fala sobre isso pros homens. Então você entra no QR Code que tá na tela e aí você procura assim, escreve batom. Batom. Escreve batom que vai aparecer. Ou qualquer outro produto que você queira para se conhecer melhor. Existe um cupom disponível para você, Conselhos de Frida, tá? E aí você faz as suas comprinhas. Coloca uma música de fundo, bem tranquila, uma velinha acesa. Tem até uma vela também lá, boa para comprar. Você pode comprar um lubrificantezinho também para te ajudar nesse momento, batom vermelho. E aí você vai ter o seu momento de descontração, onde o foco da sua vida vai ser você. Não importa o que está acontecendo no mundo, nós mulheres temos essa dificuldade em trazer o nosso pensamento para o nosso prazer. E deveria ser, assim, a prioridade da nossa vida. Porque somos seres existentes com zonas erógenas que não são exploradas. Sim. E não é só a cabeça fica prazer. cheia, e a gente nunca se escolhe. Não é só sobre prazer também. Quando a gente tá nesse momento, né, que a gente falou que a decisão que é complicada, a gente tá nesse momento de decidir, você tem um org, te ajuda a organizar. Organiza! E eu ergue, deixa ela entendeu? Porque ajuda, você tá ali naquela confusão, então você para um pouco, pega o seu batom, vai no banheiro, ou tem um momento ali da velhinha, do que for, que você vai sentir mais organização, vai ter uma explosão hormonal, uma explosão de sinapses nervosas. A mente vai funcionar muito ótimo. melhor, minha amiga. Sim. E outra coisa, eu sei que você é discreta, porque a gente é bem parecida. Isso aqui ninguém percebe, tá? É um batom vermelho. Ninguém percebe. Tá na sua bolsa. A entrega é sigilosa, tudo é sigiloso, ninguém vai saber. Vem com a gente. Só Nosso vai. momento batom vermelho. O nosso podcast está chegando ao fim e todo fim de Conselhos de Frida tem o Conselho de Frida do dia. Marcele Paganini. Ela sempre começa comigo. Qual seria o Conselho de Frida do dia? Posso falar autoconhecimento? Não. Não? Não sofra por antecipação. Espera as coisas acontecerem, vê o que você faz, vê como você se sente, tá? Você não precisa ficar antecipando as tragédias. O que acontece é que você pode pensar nos seus medos, mas não em ficar criando cenários pesados na sua mente pra você ficar reagindo, porque o cérebro é inteligente, mas ele é burro. Ele acha que tá acontecendo, então muito cuidado. Nossa, arrasou, palmas. Fridei. Fridou. Nossa, hashtag Fridou, deixa aqui nos comentários. Hashtag Fridou. Meu conselho de Frida do dia, olha que não me veio nada na mente, assim, mas eu acredito que se eu tivesse numa situação de preocupação nesse sentido de divórcio, o que eu gostaria de ouvir é: aquieta o seu coração, tenha uma boa noite de sono, porque a gente não toma boas decisões na madrugada. E geralmente quando a gente tá muito ansioso com uma situação, a gente passa o dia inteiro trabalhando, então ok, o dia passa. Mas quando chega a noite, que é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, as crianças estão dormindo, o marido tá do lado, é a hora que a sua cabeça começa a pesar. Então tenha uma boa noite de sono, porque no dia seguinte você vai tomar decisões melhores. Fridou pra caramba! Não, é isso. Quando a gente dorme, o cérebro lava, gente. Você acorda, que arraso, gente. É isso, a gente tá aqui toda segunda-feira, antes mesmo de você fazer seu café. Na segunda que vem, estamos de volta. Compartilha esse podcast pro seu grupo de amigas, porque ali tem uma amiga que tá sofrendo com essa questão do divórcio. Um beijo, tchau!